13 horas e 41 minutos. Muito boa tarde para você. Está no ar o Nordeste Acontece desta quarta-feira. Olá, Rafael. Olá, Henrique Pereira. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Nordeste Acontece. Fica com a gente até às 2h30. Muita informação no programa de hoje, viu? Lembrando que você aqui em Alagoas, no Rio Grande do Norte, pode participar conosco pelo WhatsApp DDD 82, número 982196360. Solte sua mágoa, conte sua bronca, mande a sua pauta, converse com a gente. Estamos esperando a sua mensagem. Vamos nessa? Roda a vinheta. Chama! E a bebê prematura que foi resgatada após ter sido deixada possivelmente à noite próximo de um lixão no bairro do Vergel do Lago, na região da Orla Lagunar aqui de Maceió, que morreu de hemorragia pulmonar. Esse foi o diagnóstico, esse foi o laudo do atestado de óbito, informou o Hospital Geral Santo Antônio, unidade para onde a menina foi levada após ter sido encontrada por um casal. Nesta manhã, além da causa da morte da criança, também tiveram início as investigações da polícia acerca do caso. Inicialmente, o inquérito será presidido pelo delegado Nivaldo Aleixo, responsável pelo 3º distrito. Em conversa com a nossa produção, ele informou que ouviu a mulher responsável inicialmente por encaminhar essa criança ao hospital. Ela informou que voltava de uma festa acompanhada dos sobrinhos quando percebeu a movimentação de pessoas nessa região, próximo ali à casa dela, que fica, no bairro do Vergel. E ao se aproximar, ela viu uma caixa e algo se mexendo dentro dessa caixa. A mulher informou que inicialmente pensou ser algum animal, alguma outra coisa, mas que quando olhou mais de perto, atentamente, percebeu que infelizmente era uma criança. No mesmo momento, ela teria tomado a atitude de recolher a menina e pedir carona para tentar o socorro até o Hospital Santo Antônio. O delegado também nos gravou um vídeo onde passa mais detalhes sobre os procedimentos que serão adotados em seguida. No final da manhã de ontem, recebi um comunicado de que havia sido encontrado uma criança do sexo feminino dentro de um lixão e que tinha sido levado para o hospital ali na Cambona, com vida ainda, mas chegando lá ela veio a falecer e tinha sido levado por um casal. Começamos a investigar e conseguimos o nome e endereço desse casal. E intimamos. Hoje eles compareceram aqui na delegacia e antes mesmo de tomar o depoimento dos mesmos, eu procurei saber e procurei levá-los até o local onde foi encontrado, pois até então tudo dizia e levava a crer que ele tinha sido jogado dentro de um lixão ali no Dique Estrada. Mas na realidade, essa criança foi deixada dentro de uma caixa de sapato, envolta num pano, debaixo de uma árvore, numa pracinha, perto de um container, ali no Dique Estrada. E começamos a investigar esse fato. Infelizmente, nós não conseguimos câmaras, pois ali o local os traficantes dominam e eles proíbem as pessoas de colocarem câmaras. Só que, nas investigações, devido ao fato da criança que foi encontrada ainda estar com o cordão umbilical e com a placenta, meus policiais nessa parte da tarde estão indo na UPA do Trapiche, na UPA do Cabo Reis, no HGE e posteriormente no Hospital Maternidade Santa Mônica, para saber se houve a entrada de segunda-feira, perto de meia-noite, até ontem de manhã, alguma jovem deu entrada com hemorragia, ou então para fazer curetagem. Porque nós precisamos descobrir quem é essa pessoa. Precisamos saber como foi que aconteceu esse fato. Se a criança foi deixada deliberadamente, essa jovem vai responder por infanticídio. Mas se ela teve uma crise, tá certo? Após o parto, então ela já é inimputável, ela não vai ser processada. Tem outras dúvidas. Houve o corte do cordão umbilical. Será que foi apenas ela? Será que não teve ajuda de alguém? Se houve ajuda de alguém, essa pessoa também responderá
por fato de homicídio. Nós estaremos analisando após as investigações que estão sendo realizadas aqui na parte da tarde, informou o delegado que vai ouvir melhor não só essas duas testemunhas, né? A mulher que alegou ter visto a caixa, chamou por ajuda e esse homem ajudou, levou até o hospital. E outras partes que possam também estar envolvidas nesse caso. Bom, a polícia continua investigando, então se você souber aí do paradeiro, de alguma história que bata, alguma coisa estranha, a polícia Tem o Disque Denúncia, Eles têm né? o Disque Denúncia, que é o 3315-4973, esse é o telefone da delegacia. Do terceiro distrito. Isso. O Disque Denúncia 181 também está aberto, está à disposição para que você possa fazer com que esse trabalho ande mais rápido com informações precisas. A gente pede também encarecidamente, não ligue passando o trote. Se for ligar, ligue para passar realmente a informação Lembrando precisa. que é tudo anônimo, tá? Você não precisa se identificar também. Reforço. Às vezes a mãe da criança, ela está assistindo a gente. Ou alguém que conhece também está assistindo a gente. Como o delegado falou, se teve algum problema na hora ali, você teve um aborto espontâneo, por exemplo, você não vai ser processada por conta disso, tá? Isso é uma coisa que infelizmente acontece. Então, se foi daí, a gente torce para que tenha sido dessa forma, se apresente voluntariamente só para fornecer essas explicações, porque é um ser humano, né? É uma criança que estava ali, poderia ter sido colocada para adoção, a gente ouviu ontem a conselheira tutelar falando isso, então assim... Não é crime você colocar para adoção, Não. Foi isso que a conselheira tutelar passou pra gente ontem. E realmente, como o Henrique falou, aborto espontâneo acontece, às vezes ela achou até que a criança estava morta, alguma coisa do gênero, e acabou tendo esse ato. Então, a gente pede encarecidamente para que esse caso seja resolvido o mais rápido Pois possível. e né, no caso você, a mãe, a pessoa que colocou essa criança no mundo, pode de fato ajudar. Também falando em investigação, a Polícia Civil aqui de Alagoas informou que já apura o atentado contra a residência do prefeito de Coité do Noia, Bueno Higino, ocorrido na madrugada desta terça-feira, lá no município que fica aqui no interior de Alagoas. A gente deu, inclusive, pelo portal 7 Segundos ontem aqui no Nordeste Acontece. Em um vídeo publicado nas redes sociais da corporação, a escrivã Luana Paiva deu mais detalhes sobre esse trabalho. Na madrugada desta terça-feira, na cidade de Coité do Noia, indivíduos em um veículo ainda não identificado efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a residência do então prefeito da cidade, Bueno Higino. Ao tomar conhecimento dos fatos, nós da Polícia Civil iniciamos as primeiras diligências investigativas. A perícia oficial foi acionada, imagens de câmeras de segurança da cidade foram coletadas para identificar o veículo utilizado no crime. O secretário de Segurança também esteve no local dando apoio às investigações e nós da Polícia Civil estamos tomando todas as providências cabíveis para elucidar este crime o quanto. Pois é, o caso vai ser apurado inicialmente pelo delegado Rosivaldo Vilar, que é titular da Delegacia Regional de Palmeira dos Índios. Lembrando que, apesar do susto, nem o prefeito, nem nenhum outro morador da casa ficou ferido durante o atentado. Coisa que não Sorte, deveria acontecer. Exatamente. A gente não sabe ainda a motivação, né? Não é... Porque, não, felizmente ninguém ficou ferido, né? Felizmente ninguém ficou ferido. Foi uma situação onde as vidas ali estavam em risco. Exatamente. E que felizmente nada aconteceu. Ficou susto e é preciso apuração firme por parte da Polícia Civil nesse caso. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui do Nordeste Acontece. Já já a gente volta com mais. Isso. Felicidade. Vamos lá. De volta com o Nordeste Acontece, são 13 horas e 52 minutos. Gente, que absurdo, mas pense num absurdo que a gente vai contar agora. Realmente. Um homem foi preso em flagrante ontem, terça-feira, após ser denunciado ao carregar uma carcaça de um veículo em uma carroça. Até aí, beleza, o cara viu, botou a carcaça em cima da carroça. Só que aí você se pergunta, certo, mas numa carroça, quem é que vai puxar uma carroça? Ele não quis puxar. Aí colocou a pobre da égua para fazer isso. Pois é, isso aconteceu no bairro da Santa Amélia, parte alta de Maceió. Olha só a imagem. É muita maldade, viu? Oh, meu Deus do céu. Pois é. Rapaz, esse carro deve pesar mais ou menos, assim, uns fusquinha aí, uma média de uns 300 quilos. Cada um miserável fazer um negócio desse.
Segundo a Guarda Municipal que atendeu a ocorrência, o peso que estava sendo carregado é de aproximadamente 300 quilos. E além disso, o animal apresentava ferimento nas patas e nos cascos traseiros também. Circunstâncias assim, né, são consideradas crime, minha gente, por maus tratos. Tipificado no artigo 32 da Lei 9.605 de 98. Lazarento. Esse homem foi preso, felizmente, né? Encaminhado pela Guarda Municipal à Central de Flagrantes para que as providências cabíveis sejam tomadas. A égua foi levada para a unidade de vigilância e zoonoses, onde receberá os cuidados necessários. A gente sabe, Rafael... E haja cuidado necessário, a gente viu? sabe da necessidade de algumas pessoas em carregar coisas, de até mesmo se locomover. E desde a antiguidade, né, a tração animal, isso acontece. Eu sou a favor, por exemplo, de uma regulamentação. Né? Na minha visão, o animal ele não tinha que estar toda hora, todo instante, livre para estar circulando nas pistas. Com certeza. Pelo risco que traz para ele e pelo risco que traz também para o trânsito. Né? Como, por exemplo, você não passeia com o seu cachorro entre 10 horas da manhã e 3 da tarde, porque está muito quente, pô. Aí o cavalo, tu acha que um cavalo desse tem ferradura? De jeito nenhum. Entendeu? Então esse cavalo tá ali... Zero cuidado, né? Tá ali Pois só é. para ser aquele famoso burro de carro. Pois é, então assim, a gente pede encarecidamente que tenham cuidado, por mais que seja para carregar coisa, que seja, é meu trabalho, é meu ganha-pão, eu preciso do bicho, certo? Se você precisa do bicho, o bicho também precisa de você, porque se o bicho morrer, você não vai ter nada. Então cuide melhor. Pelo amor de Deus. Pois é, e agora a gente vai para o bairro do Jaraguá. Câmeras de segurança de uma vila lá no bairro do Jaraguá registraram o exato momento em que um homem força o portão e consegue entrar no pátio das casas. Vê, coloca aí, meu diretor. Essa aí é a Rua do Uruguai, né, minha produção? Rua do Uruguai, né? Vejam que o relógio está marcando ali, ó, 1h da manhã. Aí o indivíduo se aproxima, como é, Baixa Consciência? É por trás ali da CESAL, da Secretaria. Aí o indivíduo se aproxima, balançando os braços, como quem não quer nada. Aí olhou ali, ó, pro portão da vila, andou mais um pouquinho. Achou que era fácil dar uma entradinha. Cadê? Aproximaram ali, ó, só porque isso já é uma imagem recuperada. Olha lá. Aí ele começa. Força ali, ó, se pendura, mexe, vai para um lado, vai para o outro, e ele mexe na fiação, né? Ele cortou a energia, né, das casas ali. Pois é. Pois é, felizmente a tentativa de invasão foi frustrada após uma moradora da vila dar um grito ali, né? Percebeu. Os outros moradores, ela percebeu a presença do suspeito, gritou, fazendo com que ele fosse embora e desistisse de entrar nesse local aí, roubar, sabe lá quantas casas e qual estrago ele poderia fazer caso ele entrasse, visto que pelo horário que o Henrique falou era 1h, né? Possivelmente Exato. Todo mundo já estava ali resguardado, dormindo. Pois é. Ainda segundo os moradores, as imagens vão ser encaminhadas à polícia para que possa se encontrar o suspeito. Eles também informaram que essa, infelizmente, não é a primeira vez que o conjunto é alvo de assaltantes, como esse indivíduozinho aí, ó. Bermuda branca, camisa preta, bonezinho. Rapaz, mesmo depois do grito, o cara saiu andando. Miserável. Age como se nada tivesse acontecendo, né? Ele tentou circular ainda para pular, foi? Lazarento. Enfim, mas não conseguiu não. Felizmente não conseguiu. E um homem de 34 anos foi preso por desacatar policiais militares ao se recusar a obedecer ordens durante a ocorrência por uma denúncia de som alto na noite desta segunda-feira lá no conjunto Frei Damião, no bairro Canafístula, em Arapiraca, aqui no agreste de Alagoas. Pois é, o caso ele repercutiu porque, assim, você para pensar, bom, uma pessoa que é presa por desacato, bom, acontece. Até aí, tudo bem. O problema é que depois de preso, o homem virou bicho, se transformou, ficou virado no giraia e começou a esculhambar. Vem aí. Que é isso, rapaz? Isso é ele dentro da viatura. Pois é. Olha lá, parou. E a gente consegue ouvir, Ó. né? Olha lá. Tame. Vabei. Rapaz. Depredando o patrimônio Ousado público. demais, né? Segundo a ocorrência por perturbação do sossego alheio, registrada por volta das 10h30 da noite, os vizinhos... Eita! Olha! Parece um pistolão, né? Do fogo de artifício.
Exatamente. Os vizinhos acionaram a polícia para denunciar que o som alto fosse desligado. O homem, no entanto, alegou que conhecia os próprios direitos e teria afirmado que ligaria novamente o aparelho sonoro assim que os militares fossem embora. Aí fica difícil, né, cidadão? Ele ainda se negou a entregar a documentação, começou a se exaltar e, de acordo com a polícia, foi preso em flagrante, levado para a delegacia e autuado por desacato, desobediência e resistência à prisão, além desse papelão. Ainda deu esse show aí dentro da viatura, como a gente viu e ouviu nesse vídeo aí. Chiliquento! Aprenda a ter bons modos, viu? Abordagens corretas da polícia, a gente parabeniza. Essa foi uma abordagem correta. O cara foi lá, desacatou, começou a gritar, dizendo: não vou não preso não, eu sei meus direitos, quando você for embora eu ligo o som de novo. Aí, né? Aí não tem, aí bota dentro da viatura e você se comporta desse jeito, fica difícil, né? Aprender a ter bons modos, por favor. Em Arapiraca, situação também complicada para a madrugada desta quarta-feira. Alguns populares que passavam ali pela Praça dos Curis, bem no centro, viram um corpo de um homem em frente à porta da igreja Senhor do Bonfim. Infelizmente, um corpo sem vida, que era do Edivaldo Silva, identificado posteriormente. A polícia prontamente foi acionada e, segundo os militares, o corpo apresentava marcas de espancamento e ferimentos na cabeça. A irmã de Edivaldo, Maria Cícera, informou à polícia que ele vivia nas ruas, mas sempre aparecia em casa, né? Ficava alguns dias e depois voltava para dormir nesse local aí, no centro da cidade. A última vez que ele foi visto foi na segunda-feira, visto pela irmã, né? Pela Maria Cícera. Ainda segundo ela, o homem era alcoólatra. E aí você se pergunta, poxa, o que é que teria acontecido para que ele fosse morto? A ex-mulher dele e o atual companheiro são suspeitos, segundo a polícia, desse assassinato contra o próprio Edivaldo. Inclusive, eles já teriam tentado fazer isso antes. Exatamente. Justamente por conta disso, eles são apontados ainda como suspeitos. Ainda não sabemos ao certo, a motivação desse crime, né? Se a ex-mulher tem algum outro motivo para, né, fazer algo nesse sentido, que não justifica, diga-se de passagem, mas infelizmente o Edivaldo foi morto. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você sabe que é rapidinho, não sai daí não. É muita informação, né? Então. De volta com o Nordeste Acontece, são 14 horas mais 3 minutos. Notícia boa, viu, para os servidores aqui do estado. É demais. O governo de Alagoas acredita a partir de hoje, às 16 horas, o pagamento dos salários referente ao mês de janeiro de 2022. Vale ressaltar que esse pagamento vale para todos os servidores públicos do estado, incluídos em todas as faixas salariais. De acordo com a Secretaria da Fazenda, todos os servidores ativos, só um minutinho, e inativos recebem na mesma data dentro do mês trabalhado. Isso reforça ainda mais o pagamento, né, do governo, que a gente tem feito esse balanço aí nessas últimas semanas. E agora a gente vai para um recado importante, fica de olho. Os Correios é a única empresa presente nos 5.570 municípios brasileiros, inclusive nos 102 alagoanos. A maior estatal brasileira é responsável pela entrega dos livros didáticos em todas as escolas públicas do país. Ao contrário do que muitos pensam, os Correios é autossustentável, ou seja, o governo federal não investe um só centavo na empresa. Somente em 2020, os Correios tiveram um lucro de R$1,5 bilhão, gente. E parte desse dinheiro vem sendo usado pelo próprio governo em obras de saneamento, segurança, educação e até a compra de vacinas. Com quase 360 anos de existência, os Correios atendem toda a população brasileira, independente de religião, onde mora ou classe social. Privatizar o nosso patrimônio significa deixar de atender aos mais humildes, fazendo com que esse serviço seja privilégio de poucos. A maior riqueza dos Correios é você, povo brasileiro. Diga não à privatização.
Pois é, muito bem. Maílson, muito obrigado pelo recado. Maílson que já está de volta, né? Depois de cumprir o isolamento. Graças feliz a Deus. Gente, seguinte, o Momento do Seu Interesse de hoje fala sobre uma exposição fotográfica que vai ficar aberta ao público nessa semana, contando um pouco em imagens o drama das famílias que foram afetadas por conta dos problemas de mineração nos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Para falar um pouco acerca desse trabalho, a gente está aqui com o Jorge Vieira, ele que é um dos fotógrafos que vão ter trabalhos exibidos nessa mostra. Jorge, muito obrigado pela sua presença. Um olhar que precisava ser, acho que desde o começo, muito sensível, né? Já que é uma pauta também muito sensível. É muito sensível e doloroso, né? Porque entre os 10 fotógrafos e fotógrafas participantes do projeto Ruptura, temos 3 participantes, 3 fotógrafas que moram ou moraram na região afetada pelas rachaduras. Então, os demais somos empáticos, somos solidários, somos completamente integrados ao tema, mas para essas 3 fotógrafas, colegas nossas, além de sensível, é também doloroso. Imagino. Bom, Rupturas é um nome, né, infelizmente, muito bem colocado para cima do problema, né? Fala um pouco como foi pensar isso. Na verdade, ruptura, porque nós percebemos que desde o início o problema não afetava apenas imóveis, não afetava apenas paredes, ruas, mas afetava principalmente vidas humanas. Então, essa ruptura, ela diz respeito à vida dessas pessoas que foram brutalmente atingidas nas suas memórias afetivas, nas suas histórias, nos seus sonhos, nos seus patrimônios também. E, por conta disso, nós pensamos que esse nome seria muito emblemático e também impactante. Pois é, Jorge, você como um dos fotógrafos também, sentimentalmente falando, é muito difícil ir até o bairro do Pinheiro, né? Nesses bairros em geral, e fotografar tudo com esse olhar mais sensível, né? Como é que você conseguiu lidar com toda essa sensação e passar isso para as suas fotos? Então, do grupo que faz parte do projeto Ruptura, temos eu e o Arthur Celso, que fizemos também um projeto anterior chamado Pinheiro, Bairro de Vidas Rachadas, quando era apenas o bairro do Pinheiro afetado por esse problema, por essa tragédia, na verdade, não é só um problema, é uma tragédia, né, socioambiental. Naquele período, logo depois do tremor que aconteceu em 2018, nós fotografamos e tivemos muito contato com moradores da região, principalmente moradores de baixa renda. Quando nós voltamos lá, já pelo projeto Ruptura, nós encontramos as casas vazias. E nós sabíamos, pelos laços de amizade que nós criamos anteriormente, que aquelas pessoas que já haviam saído do Pinheiro, especialmente, deveriam estar sofrendo muito com essa ruptura nas suas vidas. Porque a gente acaba se envolvendo demais emocionalmente, né? Então, para mim e para o Arthur Celso, com certeza há também esse outro componente, né? De a gente ter tido conhecimento de algumas pessoas antes mesmo da saída, e depois que eles saíram desses bairros, a gente sabe que o drama é muito maior. Quais são os outros colegas que estão participando dessa mostra? Se você conseguir lembrar de todos, né? São 10 autores? Acredito que lembro, somos 10. Arthur Celso, Jorge Vieira, que aqui estou, tem Dilma de Carvalho, Dulce Lima, Andréa Guido, Ana Paula, Silva, Dete Nascimento, Josiane Paulino, Rafael Duarte e Itauí Albuquerque. Somos 10, na verdade. Muito bem. Gente pra caramba e todo mundo muito fera. O Itauí, faz, eu sei né? que né, boa parte da família dele também, né? O Itauí é um colega querido nosso também, mora ali na região, né? Não está diretamente afetado, mas tem alguns outros colegas que também moram por ali. O Rafael também, né? É da região. Jorge, vocês, só um minutinho, Henrique. Vocês têm, além desse projeto fotográfico, né? Vocês têm algum próximo projeto para adiantar para a gente? Olha, o Ruptura, desde 2020, vem fazendo várias ações, utilizando sempre a documentação fotográfica como ferramenta de discussão e enfim, difusão dessa temática. A gente sabe que nós estamos fazendo isso num período em que a mineradora responsável por essa tragédia se beneficia em função da pandemia, que toma todas as agendas de mídia. Então, esse tema que deveria ser um tema nacional, afinal de contas, o problema que nós vivemos aqui em Maceió é considerado o maior desastre socioambiental urbano da história do planeta. É verdade. Né? Só na Rússia, uma cidade de apenas 23
6 mil habitantes, sofreu uma situação semelhante, se tornou completamente fantasma. Aqui nós já temos mais de 60 mil pessoas atingidas numa capital do Nordeste. Então, esse deveria ser um tema nacional que, em função da pandemia, certamente a mineradora responsável está se beneficiando por não termos o espaço que poderíamos ter, né? Desde 2020, a Ruptura vem fazendo ações, vem participando em solidariedade de outras iniciativas que também se utilizam das suas ferramentas mais diversas, artísticas ou não, para divulgar a temática, e a gente tem ideias de que no futuro breve fazer outras ações também como extensão, inclusive desse projeto que a gente hoje está colocando em exposição. Jorge, a gente está vendo o vídeo promocional, mas só reforçando, né? Quando que começa, até quando vai e onde essas fotos podem ser vistas? A exposição O Chão da Nossa Casa, e eu reforço de que a casa aí, do título da exposição, não são apenas os imóveis, né? A casa aí são os bairros, é a cidade de Maceió, mas é principalmente a vida das pessoas. A casa se refere à vida das pessoas e a gente entende que esse problema ele é representativo de um problema global, né? Os problemas climáticos hoje afetam todo o planeta, da mesma forma que a ação da mineradora aqui em Maceió também representa a maneira como o capitalismo selvagem age sobre o patrimônio ambiental, cultural, artístico, ou mesmo sobre a vida das pessoas. Essa exposição começa amanhã, às 19 horas, no Complexo Cultural Teatro Deodoro, aquele prédio de vidro que fica ali anexo ao Teatro Deodoro. Ela fica em cartaz até o dia 6 de março. A entrada é gratuita, a visitação pode ser feita de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. Aliás, às 18 horas, e domingos e feriados das 14 às 17 horas. A entrada é absolutamente gratuita. Se for em grupo, é bom agendar com a DITEAL a visitação, porque há estagiários que acompanham os grupos para falar da exposição. Além da exposição de fotografias, que são 40, nós também temos lá uma instalação feita com resíduos que nós coletamos dos escombros desses 4 bairros, que também é muito impactante. Muito bem, é uma Maravilha, experiência Jorge. sensorial também, né? Também. Jorge, muito obrigado pela sua participação. A gente deseja sucesso nesse trabalho, né? Infelizmente é sobre um assunto difícil, mas que com certeza vale a nossa atenção. Rafael. Pois é, agora vamos conferir os destaques do portal 7 Segundos. Lembrando que a exposição também está seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, viu? Vamos lá para o portal 7 Segundos. A Ceres autorizou a entrada de novos itens no sistema prisional feminino Santa Luzia. A publicação saiu hoje no Diário Oficial do Estado. Vamos conferir aqui quais são os itens que a gente sabia, né, Henrique, que eram bem limitados. Aqui no portal 7 Segundos a gente pode ver a lista de produtos de higiene pessoal também, vestuário e materiais de limpeza. Agora pode pano de chão, pano de prato, calcinhas ou cuecas na cor branca também, saboneteira, elásticos finos para prender os cabelos e alguns outros itens que é só entrar lá no portal 7 Segundos para conferir. Pois é, muito bem, né? Melhor do que ter uma lista limitada ou maior de itens, melhor não ser preso, né? E saber utilizar também esses itens que agora podem entrar dentro do complexo prisional. Verdade. Vamos lá? Voz na consciência hoje tá nervosa. Tá, então, vamos pro intervalo logo. Vamos, A gente relaxa. vai ouvir uns gritos aqui no... 14 horas e 16 minutos, de volta com o Nordeste Acontece. Agora recebendo aqui o advogado Leonardo Moraes, ele que é especialista na área criminal, porque ele vai discutir com a gente um tema muito importante que está relacionado com a Covid-19. A gente vai passar agora, inclusive, eu peço, meu diretor, coloca os dados mais atualizados para a gente ver. De ontem para hoje, o número de casos confirmados aqui no estado de Alagoas superou os 500, né? 526 e 2 óbitos. Um aqui na capital, Maceió, e outro no interior, na cidade de Igaci. Muito bem. Com esses números, nós temos o seguinte panorama. Dados totais, 251.724 casos, 6.411 óbitos. A ocupação hospitalar hoje está na casa dos 54% em números absolutos. O que é que combate a Covid? Vacinação. Não tem outro remédio, é vacina. E hoje a gente vive a campanha de vacinação pediátrica de crianças de 5 a 11 anos.
E essa tem sido uma discussão muito grande porque há quem não concorde com a vacinação. Tem pais que querem vacinar, pais que não querem vacinar seus filhos. E o doutor Leonardo vai trazer um panorama pra gente aí do que é legal, do que não é legal, né, doutor? Por exemplo, a gente vê o passaporte da vacina sendo aplicado para o público geral. Há a possibilidade disso ser colocado também para as crianças, por exemplo, junto às escolas? Primeiro, boa tarde, né? A gente tem um contexto hoje um pouco diferenciado para discutir campanha de vacinação. Primeiramente, a gente tem que estabelecer algo importante, que é o Programa Nacional de Imunização do Brasil. Ele é um dos mais importantes e mais eficazes do mundo inteiro. E tudo isso era sempre aplicado, mas hoje em dia, né, diante das mensagens que são feitas, notícias falsas são realizadas, há uma dúvida a saber acerca da eficácia da vacinação, que é sim eficaz e não é experimental. Então, é sim possível, né, que todos os programas sejam aplicados e é sim necessário esclarecer que as vacinas são eficazes e não são experimentais aqui no Brasil. Caso os pais, doutor Leonardo, não queiram vacinar seus filhos ou sejam contra, né, essa vacinação, ao se dirigir à escola, as crianças, elas podem frequentar as aulas mesmo assim? Ou não só a escola, né, como o Henrique bem colocou, outros lugares comuns, parques e afins? A vacinação no Brasil em relação à Covid, ela é sim obrigatória. Ela foi autorizada pela Anvisa e ela foi incluída no Programa Nacional de Imunização. E quando a vacinação é obrigatória, especialmente para crianças e adolescentes, consequências elas podem acontecer de acordo com o que a própria lei estabelece. Primeiro, é possível que os pais que não queiram vacinar as crianças e adolescentes, eles percam, por exemplo, o poder familiar. Há uma guarda provisória que os pais podem perder em relação aos seus próprios filhos. Há também consequências penais. Para alguns haveria, então, um crime de maus-tratos, que poderia ser responsabilidade do pai nesse momento, ou infração de medida sanitária preventiva. Isso também é um critério que pode, sim, ser aplicado. Além disso, a frequência de crianças e adolescentes em escolas ou creches. O ECA, ele impede com que as pessoas elas tenham a proibição de se matricular. Os pais têm o direito a matricular os seus próprios filhos. Mas a escola, dentro da sua própria autonomia, ela pode impedir que a criança ou adolescente frequente as aulas, exigindo, por exemplo, um cartão de vacinação. Então, é possível. A matrícula vai ser permitida. Agora, a frequência escolar ela pode ser proibida. Além dessa sanção, né, que é de âmbito administrativo, as pessoas que não querem vacinar os seus filhos podem perder programas assistenciais. Um exemplo, o Bolsa Família. Uma das condições é que o cartão de vacinação das crianças esteja em dia. Havendo uma omissão nesse sentido, elas podem perder programas assistenciais. Conseguir recargas para conseguir o transporte escolar, há também essa exigência, empréstimos bancários e, por fim, que é a última consequência no âmbito civil, é a possibilidade de se aplicar aos pais uma multa que pode chegar de 3 até 20 salários mínimos. Então, há punições no âmbito administrativo, no plano assistencial, penal e também no campo civil. Será que realmente vale a pena não se vacinar, hein, Henrique? Pois é, inclusive houve, por pressão, acredito, de pessoas ligadas ao gabinete da presidência, uma possibilidade de se colocar o consentimento dos pais como sendo essencial para que essa vacina acontecesse. Foi colocada até em consulta pública de um modo meio até bizarro, né? E acabou a maioria das pessoas não concordando com essa necessidade, inclusive prescrição médica. Não precisa, a gente está diante de um problema onde é exposto, a vacina é a solução. Então, assim, ela vai na contramão daquilo que o próprio pai está dizendo, né? Eu não quero que meu filho se exponha, mas não vacinando, você está expondo ele. Essa proposta do governo federal, ela vem em total contramão à proteção à saúde da criança, adolescente, que é garantida pelo texto constitucional e pelo próprio ECA. Essa medida viria muito mais a dificultar, sem observar, inclusive, o contexto social. A gente sabe que as pessoas que têm condições de ter um plano de saúde, elas podem ter uma consulta rápida e ter autorização do médico para que o filho venha se vacinar. Mas as pessoas que representam a grande maioria teriam grandes dificuldades quando se observa o sistema único de saúde, que é tão abarrotado. Além disso, o critério para vacinação ser ou não obrigatória é a autorização da autoridade administrativa, no caso aqui a sanitária, que é a Anvisa, e a inclusão no Programa Nacional de Imunização, o que acontece com a Covid-19. Então, os pais podem vacinar os seus filhos com total segurança, podem procurar os postos de saúde, porque a vacinação não é experimental.
e ela é obrigatória. Já a omissão dos pais pode gerar consequências nos mais variados ramos. Perfeito. Doutor, muito obrigado por esses esclarecimentos. É importante demais a gente reforçar que aqui estamos levantando a bandeira da ciência, aquilo que a ciência fala e que a lei também acaba dando ainda mais garantias. A vacina é o caminho para que a gente se veja livre da pandemia. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Pois é, vacinem-se. E falando nisso, o Alagoas recebe do Ministério da Saúde o terceiro lote de vacinas da Pfizer pediátrica para dar continuidade à imunização das crianças de 5 a 11 anos. São 32 mil doses do imunizante que desembarcam nesta quarta-feira, dia 26, lá no aeroporto Zumbi dos Palmares, no nosso aeroporto. Olha só, Henrique. Maravilha. Os dois primeiros lotes de vacinas pediátricas chegaram a Alagoas este mês. O primeiro, dia 14, e o segundo, dia 18. Somando essas três remessas, o estado está contabilizando 76.200 doses da vacina. Também chega hoje um novo lote para o público em geral. São 30.420 doses da Pfizer para a imunização da população com 12 anos ou mais. Pois é, vale lembrar que para facilitar a identificação dos frascos, a tampa das vacinas da Pfizer pediátrica possui a cor laranja. Já a tampa dos imunizantes da Pfizer para a faixa etária a partir dos 12 anos possui uma tampa de cor diferente, da cor roxa. Pois é, as ampolinhas são distintas justamente para a gente não ter problema. Até lá, pessoal, vacina, etc, etc, etc. Imunização de rebanho, propriamente dita, que é vacinação com mais de 70% do país coberto, é máscara também, evitar aglomeração. Nós temos os números, se possível. A gente tem os números para ilustrar. Nós temos os números aqui que o Henrique falou hoje da pandemia aqui em Alagoas e a gente viu que realmente a vacina tem feito a diferença, principalmente no número de óbitos, Muito bem. Com a vacina foi possível retornar competições, eventos, entre eles o Campeonato Alagoano de Futebol, nosso alagoano, nosso estadual, tão querido, e tão disputado. Alagoano que esse ano começou com tudo, inclusive aqui na tela da Band, todos os sábados, você vê a bola rolar e todos os times disputando o troféu de campeão para esse ano. E além de um torneio ainda mais disputado, o campeonato também vai trazer um novo parceiro, inclusive no nome da competição. Vamos conhecer melhor qual que é ele? Confira aí na reportagem. Pra gente é uma satisfação muito grande, ter feito essa parceria com o futebol alagoano, na aquisição aí do name rights do campeonato alagoano, que na verdade ele foi uma derivação do nosso patrocínio no CSA ano passado. Então nós fizemos um patrocínio com o CSA, estávamos presentes ali no calção do clube, e a gente teve um retorno muito positivo da população de Alagoas, não só do torcedor do clube, mas da região inteira, querendo conhecer um pouquinho da nossa empresa, saber como nós trabalhávamos, o que nós tínhamos de novidade, enfim. E quando surgiu esse convite da própria federação em nós fazermos essa aquisição do naming rights, para a gente foi muito importante, primeiro para ampliação da nossa presença de marca, não só no estado, mas como na região Nordeste como um todo, que nós hoje, como um player de tecnologia, a gente vê um potencial enorme na região e é uma região ainda pouco assistida pelas grandes empresas, Então a gente busca realmente levar facilidade, levar funcionalidade, E para nós, e eu particularmente como um apaixonado por futebol, eu acredito muito também no esporte como um agente transformador, um agente de inclusão, Então essas questões, principalmente os bancos digitais, a gente ainda tem muita gente semi-desbancarizada, E o futebol também é uma porta de entrada para essas pessoas, porque o futebol ele não tem distinção de classe, Então você tem o torcedor com maior poder aquisitivo, o torcedor com menor poder aquisitivo. Então a gente viu uma grande oportunidade, aliando o futebol ao mundo dos negócios.
Muito bem. E nesse processo de retomada agora, né, Patrick? O mundo, ele tá... Isso é muito importante para a gente, né? O estado de Alagoas em si, ele está indo um pouco na contramão do Brasil, né? Pelas projeções aí, o estado deve crescer, né? Ainda acho que não foram fechados os números oficiais ainda, mas o estado deve ter um PIB de 6%, né? Então, se a gente comparar com o cenário nacional, é muito grande, é um crescimento realmente expressivo, né? E ainda mais agora nesse cenário de retomada econômica, né? O mundo e o Brasil vivendo esse cenário de pandemia, e o estado também foi afetado, principalmente no grande polo, que é o setor turismo, né? Então, essa retomada, para a gente é muito importante também participar, né, dessa retomada, levar soluções, levar facilidades para o empresariado local também, né? E nada melhor do que a gente ter essa parceria com o futebol, entrando no caminho do futebol para realmente mostrar quem é a Inove e o que a gente pode contribuir ainda mais para esse crescimento econômico do estado. E ainda mais aparecendo na tela da Band, né, para todo o estado. Ainda mais aparecendo na tela da Band. A Band é uma grande parceira nossa aqui em São Paulo também, né? A gente tem uma parceria muito grande com a Band, né? Eu particularmente tenho amizade com alguns executivos, repórteres, né? Enfim, e também além do futebol, a Band entrou ano passado aí felizmente na parte do automobilismo, né? Eu sou um cara aí que acompanho muito e sou fã e acompanhei aí bastante, né? Fiquei muito feliz agora também a Band comprando a NASCAR, né, americana. Eu vi essa semana até do próprio Sérgio Maurício, que narra a Fórmula 1. Né, ele divulgou no Twitter dele ali que a Band adquiriu agora também a NASCAR para a temporada desse ano, né? E a Band tem o DNA, né? Eu desde o canal dos esportes, né? A Band é o canal do esporte, né? Então eu sou da época da NBA, nas madrugadas da Band antiga, com Álvaro José, Luciano do Vale, né? Enfim, então eu sou um telespectador assíduo da Band. Valeu, Patrick, é o Patrick Burnet, né? Ele que é o diretor executivo do Inove Banco, né? Que agora está aí dando nome, é o Campeonato Alagoano Inove Banco 2022, que você confere todos os sábados aqui na tela da Band. Inclusive hoje tá dando show, nos esportes. Inclusive hoje tem um complemento da primeira rodada, o jogo entre CRB e Murici no estádio Repelé. A gente vai trazer o resultado desse jogo amanhã aqui na nossa programação. Ansiosa para o resultado desse jogo, viu? O Henrique fala tanto de futebol que eu fico na expectativa, querendo saber o que será que vai dar amanhã. Tem alguma aposta? O Lu é do Galo ou é do Azulão? Ele é CRB. Então hoje ele tá nervoso, com certeza. Gente, é isso. Hoje a gente fica por aqui, lembrando que amanhã estaremos de volta a partir da 1h40 da tarde para toda Alagoas e também para o Rio Grande do Norte, onde está o nosso querido Ezron Reis. Um abraço, estamos com saudade. Volte logo para cá, pelo amor de Deus. Mas tá tudo sob controle, viu, chefe? Não se preocupe, não. Fica agora com o Band Mulher. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Até amanhã.